Olá, nessa videoaula de introdução eu vou ensinar para vocês e mostrar quais as ferramentas nós vamos usar para fazer o layout dos carimbos durante o curso, ok? A primeira ferramenta que eu vou apresentar é essa daqui, ó, que é a ferramenta seleção. A gente vai usar muito ela, que a gente usa ela para selecionar os objetos. Vamos trabalhar também com essa ferramenta, que é a ferramenta forma. Vamos trabalhar com essa ferramenta, que é a ferramenta mão livre. Iremos trabalhar com essa ferramenta, que é a B-Spline, tá? Essas são as ferramentas que a gente usa para vetorizar. Vamos trabalhar com a ferramenta retângulo e vamos trabalhar com a ferramenta elipse e a ferramenta terço, tá? Pois bem, vamos começar aqui pela ferramenta seleção. Ferramenta seleção, ela serve para isso daqui, ó. A gente fez um quadrado, fez outro quadrado e precisamos selecionar esses dois objetos. Então a gente clica com o botão esquerdo do mouse, aperta a tecla Shift e clica no outro objeto, tá? Com a tecla Shift apertada ainda. Aí pronto, aí a gente solta Shift e os dois objetos, ó, eles estão selecionados. A gente pode movimentar ou manipular de qualquer forma os dois objetos que a gente selecionou, ok? A ferramenta forma, a gente vai trabalhar com ela para fazer o seguinte. Por exemplo, se a gente tiver um texto, vamos digitar alguma coisa aqui, qualquer coisa, tá? Vamos dar uma aumentada aqui para ficar um pouquinho maior. A gente, com o objeto selecionado, a gente vai vir aqui, ó, na ferramenta forma, clica na ferramenta forma, ó, tá vendo que ela tem duas alças aqui, ó. Essa alça aqui, que se eu tivesse mais alguma coisa escrita, ó, quer ver? Deixa eu escrever mais alguma coisa aqui, ó. Dá um Enter. Se eu tivesse duas linhas aqui escritas, essa ferramenta, ó, é para afastar o texto. Como eu afasto? Eu clico, ó, quando ela virar uma cruz, eu clico, seguro e arrasto ou para cima ou para baixo. Essa outra alça aqui seria para você separar mais as fontes. Ah, eu não quero as fontes tão pertinho. Aí eu clico, seguro e arrasto. Ok? Tanto eu posso afastar, como eu clico com o botão esquerdo do mouse, tá? Eu clico, seguro no botão e arrasto o mouse, ok? Eu também posso trabalhar com ela da seguinte forma. Você tá vendo, ó, que ela tem esses quadradozinhos aqui, ó. Eu, com a ferramenta forma selecionada, eu simplesmente clico com o botão esquerdo do mouse. Eu dou um clique aqui, ó. Tá vendo que ele ficou pretinho? Se eu quiser manipular só essa fonte aqui, ó, eu clico com o botão esquerdo, seguro, ó, e coloco a fonte aonde eu quiser, ok? Tá vendo aqui, ó? Eu coloco ela aonde eu quiser, tá? Eu clico, seguro e arrasto, ela vai para onde eu quiser. Eu posso selecionar todos, ó. Por exemplo, estou com a ferramenta forma aqui, ó. Eu clico fora do objeto, clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto, ó. Eu posso selecionar quantos quadrados eu quiser, ó. Tá vendo? Dentro desse limite, tá vendo? Esse limite, essa linha que ela aparece na hora que eu arrasto o mouse, pois é o limite, ó, tá vendo? Ó, selecionou todos eles. Eu simplesmente clico com o botão esquerdo, seguro, ó, e movimento. Aí eu consigo movimentar todos para onde eu quiser. Ok? Bem, essa foi a ferramenta forma, como é que a gente vai usar ela. Agora a gente vai usar, ó, essa ferramenta aqui, ó, a ferramenta mão livre. A ferramenta mão livre, ela é para a gente poder passar, ó, tá vendo? Ela faz isso aqui, ó, pra gente poder traçar algumas linhas, tá? A gente usa isso muito na vetorização. Aí o que a gente faz? A gente clica nela, ó, se a gente quer uma linha reta, a gente clica na tecla Ctrl, dá um clique com o botão esquerdo, só precisa dar um clique, ó. E não segura, você não segura, tá? Você não segura o botão esquerdo, você só dá um clique, mas você tá com a tecla Ctrl pressionada. A tecla Ctrl tem que estar pressionada. Aí a gente vai chegar ele até onde a gente quer, ó. Aí a gente só dá um clique. Tá vendo? Ela traçou uma linha reta, tá? Ela traçou uma linha reta. A ferramenta B-Spline, ela é o seguinte. Por exemplo, se eu tenho alguma forma, vamos colocar aqui alguma coisa redonda. Ó, vou colocar aqui redondo. Vou fazer essa forma aqui redonda, ó, tá? Vamos aumentar aqui, ó. A B-Spline. O que você vai fazer com a B-Spline? A B-Spline, se eu quiser
editar esse objeto aqui, ó, se eu quiser editar esse objeto, o que que eu vou fazer? Eu pego aqui a B-Spline, simplesmente, ó, eu saio clicando aqui, ó, porque ela vai dar, ó, o contorno sozinha, ela vai fazer o contorno do desenho, tá? Ó, tá vendo? Ela funciona, se eu vou dando cliques, ó, eu clico e puxo, clico, eu não seguro o mouse não, tá? Eu clico com o botão esquerdo sem segurar, eu só simplesmente clico, ó, que a linha aparece sozinha. Eu vou clicando, entendeu? Porque se ela, quanto mais espaçado eu for, ó, menos ela vai dar a curva. Por isso que eu tenho que espaçar ela bem pertinho, tá? Uma da outra. Aí eu fecho. Aí você fala, ah, mas não apareceu nada, claro. Ó ela aqui, ó. Tá, ó. Você tá vendo, ó? Por que que ele não ficou tão perfeito? Porque você viu que daqui para cá, ó, eu dei muito espaço. Você viu? Aí ele não ficou um ângulo perfeito. Essa é uma forma de vetorizar, ok? A gente vai aprender no decorrer da aula a vetorizar. Aqui eu só estou mostrando as ferramentas, explicando superficial como ela funciona, só para vocês poderem entender como ela funciona, tá? A gente vai usar muito essa ferramenta aqui também, que é a ferramenta retângulo. Ela serve para limitar a borracha do carimbo, ou seja, o tamanho da borracha do carimbo. Por exemplo, eu venho aqui, ó, seleciono a ferramenta, o teclo F6, clico com o botão esquerdo, seguro o botão esquerdo e arrasto o mouse. Ó. Aqui eu posso dar qualquer tamanho, tá? Porque, na verdade, a área que a gente vai fazer a borracha vai ser dado nessa caixinha aqui, que é o tamanho do objeto. Isso aqui é um objeto. Cada elemento que você coloca na área de trabalho do CorelDRAW é considerada como um objeto. A gente vai tratar elas como objeto, ok? Aí a gente vai vir aqui, ó. Suponhamos que ela não está mais selecionada. O que a gente vai? A gente só precisa clicar em cima dela, que ela seleciona de novo. Aí a gente vai vir aqui, ó. Clica com o botão esquerdo do mouse, solta, só dá um clique. Eu apago esse valor que está aqui. Aí eu coloco o valor da borracha do meu carimbo. Qual é o valor da borracha do meu carimbo? Se é um carimbo automático médio, ele tem mais ou menos 3,7 de comprimento, tá? Por 1,4 de altura. Eu simplesmente bato no Enter, ó, tá vendo? Ela foi com o tamanho de 3,7 por 1,4. Ele já dá o meu tamanho, tá? Isso na ferramenta retângulo. Bem, agora a gente vai usar também a ferramenta elipse, que ela é feita para fazer os carimbos redondos, carimbo em arco e tudo mais. A elipse, ó, só você clicar aqui e é o mesmo procedimento. Você clica com o botão esquerdo, segura e arrasta. Quando eu falo clica aqui, ó, você sempre clica com o botão esquerdo. É só clicar com o botão esquerdo, tá? Para selecionar. Aqui eu não preciso, é a mesma coisa, mesmo padrão. Eu não preciso deixar no tamanho certo, porque eu vou vir aqui na caixa, apagar o valor e dar o tamanho. Tipo, eu quero fazer ele com 3 centímetros, eu coloco com 2,5, eu coloco 2,5 em cima e coloco 2,5 embaixo e teclo Enter. Pronto, ele já ficou no tamanho, tá? É assim que funciona também. Vocês podem ver que é muito fácil, tá? É muito fácil manipular as ferramentas. E aqui, ó, a gente clica aqui também, ó, com o botão esquerdo na ferramenta texto, ou teclo F8. A gente vai clicar nele. Quando a gente clica nela, é só a gente clicar em qualquer área da nossa área de trabalho e que ele vai aparecer assim, ó, vai ficar assim piscando, ó, tá vendo? Ó? Aí é só a gente escrever. Vamos escrever aqui, ó, fulano de tal. Ok. Aí, ó, eu tenho duas opções de manipular o que eu escrevi. Eu posso chegar aqui, ó, em qualquer um dos cantos, tá? Clico quando ele virou, ó, tá vendo, ó, que ele virou essa linhazinha com um cortadinho no meio, tá? Com outra linhazinha no meio. Quando ele virar isso, eu simplesmente clico com o botão esquerdo, seguro e arrasto, ó. Tá vendo, ó? Ele vai passar. Se ele estiver dentro aqui, ó, desse marcador, vamos chamar de marcador. Se ele estiver dentro dessa marca, desse marcador, ela vai estar selecionada. Aí eu posso manipular, ó, eu posso dar o tamanho da fonte, eu posso mudar a fonte, ok?
Aí você fala, ah, mas você pode fazer isso também, ó. Se você selecionar aqui a ferramenta seleção e só selecionar o objeto, que é muito mais fácil, e mudar, ué, é muito mais fácil, é muito melhor. Só que a diferença é o seguinte, tá? A gente seleciona aqui, ó, seleciona a ferramenta texto. A diferença é o seguinte, se eu quero mudar só o nome fulano de tal, ó, eu só seleciono o nome fulano de tal e coloco ele em itálico, tá? Na fonte eu só precisei fazer isso, ó, eu consigo manipular qualquer nome. Se eu quiser manipular só o D, ó, por exemplo, eu quero botar o D só maiúsculo, só o D, ó, só o D vai ficar maiúsculo. Entendeu? A manipulação difere nisso daí. Você manipular com a ferramenta seleção e com a ferramenta texto. Com a ferramenta texto, eu tenho a opção de manipular o mesmo objeto de fonte, né, a mesma fonte, de várias formas, sem precisar eu separar as fontes, tá? Porque se eu separar as fontes também, ó, chegar aqui e apertar o CTRL-K, eu vou separar as fontes, ó. Separei, ó, esse desse, ó, virou objeto, e eu posso separar fonte por fonte. É só eu digitar de novo o Ctrl K, ó, tá vendo? Aí eu posso manipular da forma que eu quiser, também fonte por fonte. Só que o que acontece? Ele virou vários objetos. Se eu tiver que editar e escrever mais alguma coisa, por exemplo, fulano de tal, não é fulano de tal com L, é fulano de fal. Aí, ó, não vai mais, tá vendo, ó? Por quê? Porque isso aqui é outro objeto. Aí você vai ter que fazer um, depois vai ter que fazer outro, e depois editar em outro, tá? Bem, é isso daí, para você manipular. São as ferramentas que a gente mais vai usar. E as ferramentas, mais ou menos, aqui foi só uma introdução sobre as ferramentas, porque durante o curso e a gente manipulando o nosso layout, eu vou mostrar muito mais como é que se manipula essas ferramentas. Aqui foi para introdução, para quando a gente chegar no layout, vocês não estarem totalmente cru, não saber para onde vai e o que faz com a ferramenta, para ter um entendimento melhor, ok?